Boa noite, igreja, graça e paz. Para quem não me conhecia ainda, o Fábio já me apresentou. Sou o Gustavo, trabalho com jovens nessa igreja e nós temos sido surpreendidos por aquilo que Deus tem feito no meio da nossa juventude, no meio da nossa comunidade, e temos sido agraciados por Deus com um amor muito grande vindo dele para com nossas vidas. Nós temos conseguido transparecer o amor de Jesus e trazer cada vez mais jovens para serem amados, acolhidos, sustentados, não pela IBAG, não pelo Gustavo, não pelo Flock, não pela Pri, mas por Jesus, pelo Espírito Santo, para que eles possam ser cuidados e possam crescer como discípulos, que eles serão e já são, desde já. Amém? Gente, tem uma coisa que a pandemia fez com a gente, é nos ensinar a dar valor a algumas coisas que nós não dávamos antes. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito mesmo, muito mesmo. Para quem, presenciou a galera do louvor aqui, pessoal que pregava, que estava servindo aqui, limpando a igreja, organizando, sabe o quanto é triste, digamos assim, fazer um culto, organizar um culto, e por mais que nós alcancemos o pessoal que está através das redes sociais, como está hoje, ter esse templo aqui vazio, não poder ter aquele momento. A gente gosta de dizer assim, a igreja canta agora, e a gente escuta a voz da igreja. Isso é muito bom, e nós não dávamos o valor devido para isso, até o momento que Deus nos fez cada um ficar na sua casa, recolhido, nos fez ter um momento a sós, de solidão, para nós entendermos aquilo que realmente era valoroso para nós, aquilo que realmente tinha valor, que são as pessoas, que somos nós, igreja de Jesus. Nos fez entender que sermos igreja, por mais que consigamos ser, através das redes sociais, sermos igreja é estarmos juntos, é o partilhar do pão, é as orações, é estarmos juntos de forma presencial, de forma online também, é claro, mas presencial. Deus fala conosco de uma forma diferente. Amém? Nosso pastor me fez o convite para estar ministrando a palavra para vocês hoje. Eu confesso que não é fácil, O frio na barriga ele é muito grande, a gente fica muito nervoso, mas nós cremos que Deus nos chama para fazer aquilo que Ele nos acha capazes de fazer, porque nós não somos, aquilo que Ele nos capacita a fazer. Então eu quero convidar vocês hoje a refletir um pouco comigo sobre um assunto que mexe demais comigo na palavra de Deus e no ministério de Jesus mais exatamente. Eu quero falar com vocês hoje sobre nós não vivermos uma vida buscando os milagres de Jesus, mas vivemos uma vida buscando relacionamento com Jesus. Porque ao longo do ministério de Jesus, ele estava rodeado de pessoas que estavam interessadas nos seus milagres. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus interessadas e preocupadas e querendo aquilo que ele poderia oferecer, aquilo que ele poderia dar, a cura de uma doença, o ressuscitar dos mortos, aquilo que ele poderia dar, aquilo que ele poderia oferecer. Mas Jesus vira para 12 homens e chama eles para caminhar junto com eles, para ter relacionamento. Porque relacionamento não se tem a partir do milagre, relacionamento se tem diariamente. Não há como ter relacionamento com Jesus se eu só procuro dele os milagres, e a partir do momento que eu tenho um milagre eu estou muito bem sozinho comigo mesmo. Eu preciso ter relacionamento com ele, e esse relacionamento vai fazer de mim um discípulo com caráter aprovado por Jesus para seguir adiante o seu ministério. Amém? Como seres humanos, a gente tem essa tendência natural de procurar coisas de ganho fácil. Isso está na nossa natureza. A gente sempre quer ganhar coisas de graça. Quem aqui não quer? Quer ver um exemplo? Quem aqui nunca marcou o nome de alguém no Instagram, naquelas promoções assim: marque 3 pessoas, siga o perfil, tal, faz aquele monte de coisa lá para concorrer com 10, 20, 30 mil pessoas para ganhar alguma coisa de graça. A gente sabe que não vai ganhar, mas a gente vai lá e coloca o nome de 3 pessoas. E aí depois a gente se dá mal, Porque a gente vê assim, não pode ser nome de alguma loja, ou de coisa, tem que ser perfil. Aí tu já botou 3, 4 nomes ali que são de marca, são de perfil, tu vai lá, marca um, marca outro, que na verdade não pode. Então o que eu quero dizer com isso?
que naturalmente nós procuramos as coisas que são de graça, nós temos inclinação para isso, nós gostamos de ganhar as coisas facilmente. Isso é nosso, é da nossa carne, isso é fruto do pecado em nossa vida, que infelizmente entrou, mas isso é fruto, isso acontece, nós somos inclinados a essas coisas, é natural. Às vezes a gente vê anúncios, coisas de porque é dado, não preciso dar nada em troca, não me exige nada, e aí acaba se tornando atrativo. Tudo isso porque gostamos da oportunidade de ganhar coisas sem nada em troca. Todos nós, seres humanos, somos movidos pelas nossas necessidades. Havia um povo que seguia Jesus, como eu falei antes, mas não pelo que ele era, mas porque possuía necessidades. Seguia Jesus porque sabia que de algum modo ele poderia suprir de forma milagrosa as suas necessidades. Seguia Jesus porque sabia que só ele, e ele tinha fama já para isso, para resolver os problemas, para curar as doenças, para ressuscitar os mortos, para curar os coxos, os cegos. Seguia Jesus porque sabia que poderia ter uma oportunidade de cura, de receber algo sem ter que dar nada em troca. Como eu falei antes, isso é perfeitamente compreensível e natural para nós, seres humanos falhos e pecadores como nós somos. A multidão ao redor de Jesus, ela sempre vai existir. Mas na igreja, claro que sim. Mesmo na igreja vai haver uma multidão que só está na igreja por causa daquilo que Jesus pode oferecer, por causa daquilo que Jesus pode dar. E infelizmente, a igreja da mídia tem oferecido cada vez mais coisas que Jesus pode dar, e tem colocado para a igreja, para o corpo de Jesus, cada vez menos a responsabilidade que ela tem de ser luz do mundo e sal da terra. Não, a igreja ela pode te dar o carro, Jesus pode te dar um carro do ano, uma casa, Jesus pode curar a tua doença, Ele pode tudo isso, gente. Eu não estou falando que não, Ele pode. Mas nós não o seguimos pelo aquilo que Ele pode nos dar, porque o melhor que Ele tinha para nos dar, Ele já deu, que foi Ele mesmo. Não há nada que Jesus vá nos dar, o melhor de Jesus não está por vir, Ele já veio. Você está aqui por causa do melhor de Deus na sua vida. Você está aqui por causa que o melhor de Deus se fez carne, desceu do céu, habitou entre nós e morreu a morte que você não podia. Nós seguimos Jesus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. Pela sua vida, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pela sua cruz, pelas marcas nas suas mãos. É por isso que nós seguimos a Jesus. Óbvio que Ele pode nos dar muitas coisas, Ele pode sim. E eu falava que as pessoas são movidas por necessidades, e se você for pensar rapidamente, você vai lembrar, eu tenho certeza, eu já passei por isso, você vai lembrar de alguém na sua vida que por estar passando um momento muito difícil já falou assim: cara, se isso passar, eu prometo que eu vou até o santuário, a casa tal, ou não sei o que, de joelho, de a pé, eu ando, pago uma promessa. Quem aqui nunca ouviu isso na sua vida? Todos nós já ouvimos. Eu vou te contar uma coisa pior ainda. Eu já entrei numa história dessa. Um amigo meu, certa vez, estava passando por um momento muito complicado na vida dele. E eu era mais jovem, eu nem conhecia Jesus ainda, nem era discípulo de Jesus. E ele fez uma promessa, que se aquilo não acontecesse na vida dele, se Deus livrasse ele iria até o santuário tal, que fica em São Leopoldo, que algumas pessoas devem conhecer aí, caminhando, de a pé. Só que o que o camarada fez? Ele fez a promessa, mas ele não fez sozinho, ele colocou os amigos dele junto. Eu saí da minha casa em Esteio, na época que eu morava em Esteio, 5 horas da manhã. Eu fui chegar no bendito lugar, era mais de 10 horas da manhã. A base de muita Coca-Cola, estava muito quente. A gente chegou lá no local. Mas por que eu estou te falando isso? Porque todos precisam de um milagre. Todo mundo precisa. Todo mundo tem uma área na sua vida onde precisa de algo que excede o natural, que é sobrenatural. Precisa de situações, todo mundo lida com isso, se depara com situações onde somente o natural não resolve, precisa do sobrenatural. E com isso meu amigo não foi diferente.
ele precisava de algo a mais. Embora não vivesse talvez uma vida com Jesus, não acreditasse plenamente, mas em aquele momento de dificuldade ele se sentiu necessitado. E ele acabou me colocando junto nessa jogada aí, e eu me dei mal, tive que caminhar bastante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos precisam de um milagre em algum momento da nossa vida, todos passam necessidade, todos precisam de alguma coisa, e por isso muitos, mas muitos mesmo, seguiam e seguem a Jesus hoje em dia, porque precisam de muita coisa, porque querem muita coisa de Jesus, porque Jesus tem muito a oferecer. E meu irmão, Jesus tem de fato muito a te oferecer, Ele tem sim, mas você não o segue pelo aquilo que Ele pode te dar, você o segue pelo aquilo que Ele já deu, porque Ele entregou a sua vida, e a melhor forma que você tem de recompensar é entregando a sua para Ele. É por isso que você o segue, é por isso que nós, igreja de Jesus, discípulos de Jesus, nós que morremos junto com Ele, nós que reconhecemos que viver para nós é Cristo e morrer é lucro, por isso que nós vivemos para Jesus de maneira que nós servimos uns aos outros, porque entendemos que amar o próximo é a maneira que nós temos de demonstrar o nosso amor a Ele. Amém, igreja? Tendenciosamente procuramos Deus pelos seus milagres, mas Ele quer que o procuramos, que o buscamos por relacionamento. Nós podemos o procurar por milagres, mas não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós o procuramos para ter relacionamento com Ele, para o conhecer de verdade. Nós acabamos de cantar, eu quero conhecer Jesus. Só que para conhecer Jesus eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso estar com Ele todos os dias, eu preciso entender que Ele caminha junto comigo, e que uma vez que Ele morreu e que se rompeu o véu, nós temos acesso ao Pai, o Espírito Santo habita em nós, nós estamos com Jesus, portanto nós o conhecemos. O texto que eu quero compartilhar com vocês é em Lucas capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 ao 19. Meus irmãos, com Jesus não foi diferente. Com Jesus também a multidão o seguia, e também pessoas o seguiam e reconheciam Jesus de longe, porque sabiam quem Ele era, porque sabiam que Ele curava muitos doentes, porque sabiam que ele ressuscitava os mortos. E quer ver a prova disso? Lucas capítulo 17, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a Ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Versículo 14, ao vê-los, Ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, mas um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Será que não foram todos os 10 curados? Onde é que estão então os outros 9? Onde eles estão? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Haviam 10 leprosos, 10 pessoas leprosas, contaminadas. Pensa no coronavírus de hoje. 10 pessoas com Covid. Ninguém queria estar perto, ninguém queria chegar próximo dessas pessoas, ninguém queria ter contato qualquer que fosse com elas. Tanto que a Bíblia fala que Jesus estava na Galiléia e Ele está se direcionando para Jerusalém, e Ele teria que passar por Samaria, e por passar em Samaria, Ele fica, a Bíblia fala, na divisa de Samaria, ou seja, eles estavam na divisa entre Samaria e a Galiléia. Eles estavam à beira da sociedade, eles não estavam no centro da cidade, eles estavam à margem. Eles estavam num local onde não teriam contato com pessoas, eles estavam num povoado, a Bíblia diz, e provavelmente nesse povoado eles estavam escanteados, porque ninguém queria ter contato com um leproso, ninguém queria chegar perto de um leproso. Só que Jesus
já era famoso. Eles já reconheceram Jesus quando eles o viram. E eles sabiam que Jesus podia curá-los. Eles sabiam que Ele era o Galileu do qual ressuscitava os mortos, curava os doentes. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam o que Ele tinha a oferecer. Por isso os 10 leprosos, eles tomam cuidado ainda de não chegar perto de Jesus, né? A Bíblia fala que eles ficam à distância. E eles falam assim: Jesus, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que Tu pode nos curar. Nós sabemos que Tu pode nos livrar. Tem misericórdia de nós. Jesus então olha para eles e diz: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Vão se mostrar. Vão se mostrar que quando vocês chegarem lá, eles vão estar surpresos. Só que no decorrer do caminho, no que eles estavam indo se mostrar aos sacerdotes, um deles percebe que estava curado. E ele retorna para agradecer a Jesus. Ele retorna louvando a Deus. Gente, muitas pessoas estão seguindo a Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Poucos são aqueles que reconhecem o seu poder, a sua graça e retornam para agradecer. Poucos são. Muitos vão até o momento onde Jesus lhe oferece muitas coisas, mas no momento que consegue, esquece quem foi que o curou. No momento que consegue a casa, esquece quem é que foi que mandou ir aos sacerdotes. No momento que consegue um emprego novo, no momento que consegue a cura da doença, esquece quem foi que mandou os sacerdotes lhe verem, lhe verificarem. E não consegue perceber e voltar para agradecer. Muitos seguem Jesus por aquilo que Ele pode dar, poucos o seguem por aquilo que Ele já deu. Amém? Nós precisamos falar algumas coisas a respeito disso, a respeito do que o relacionamento nos proporciona. Porque se uma vida de milagres somente, de só procura e só busca por milagres, nos leva a um relacionamento com Jesus, onde 10 são curados e apenas um retorna. Por outro lado, onde há relacionamento, nós ficamos firmes naquilo que nós cremos e naquilo que nós entendemos que Jesus fez por nós e que é o nosso estilo de vida. Quando há relacionamento, não são 10 que retornam para agradecer. Quando há relacionamento, Jesus escolhe 12 e dos 12 apenas um o abandona. Quando há relacionamento, os seus discípulos que conviviam com Ele todos os dias entendem a sua mensagem, entendem a sua função, a sua parte no reino. E quando há relacionamento, o percentual de acerto é muito maior. Dos 12, apenas um deixou Jesus. Apenas um. De 10, um voltou. De 12, um deixou. Mas por que será? Porque os 12 tiveram relacionamento. Porque os 12 conheciam a Jesus. Porque eles tiveram um tratamento diferente. Eles largaram as redes. Eles abandonaram o que tinha, pai, mãe, filho. Eles abandonaram muitas coisas por Jesus para segui-lo. Por isso que dos 12, apenas um. Mas dos 10, também apenas um. Porque só buscavam milagres, não buscavam relacionamento com Jesus. Irmãos, Jesus sabia. Muito obrigado. Jesus sabia que não eram os milagres que fariam com que os discípulos o seguissem. Jesus sabia que se os discípulos tivessem só milagres, eles não seguiriam a Jesus. Eles seriam como os outros. Por isso que Jesus vira para cada um deles e os chama para caminhar junto com Ele. Porque no momento que eu caminho, eu conheço. No momento que eu ando junto, eu sei os detalhes. Eu conheço profundamente. Jesus sabia que não eram os seus milagres que fariam dos discípulos quem eles foram, mas era o amor
que ele tinha por eles e que ele demonstrou ao se entregar, que faria com que eles permanecessem firmes, embora perseguidos, embora julgados, embora negando Jesus às vezes. Não eram os milagres que os segurariam, mas era o relacionamento. Era porque eles conheciam, é porque Pedro chegou diante de Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse para ele: Isso foi revelado de Deus para você. Era o relacionamento que fez com que os discípulos se mantessem firmes com Jesus. Não foram os milagres, foi o relacionamento. Foi os 3 anos de ministério juntos, todos os dias, partilhando o pão, as orações. Foi o contato, a pele, como o nosso pastor gosta de falar. Foi isso que segurou eles. E eu preciso dizer para vocês 4 coisas a respeito que o relacionamento nos proporciona quando nós temos esse tipo de relacionamento, esse tempo investido com Jesus. A primeira delas, o relacionamento produz em nós constrangimento. E o constrangimento gera arrependimento. Irmãos, sem relacionamento nós não nos constrangemos com quem Jesus é. Quando nós não nos relacionamos, nós não conseguimos perceber a maravilhosa graça de Jesus, o seu amor tão imerecido por nós, e nós não nos constrangemos, logo não nos arrependemos. Mas quando nós temos relacionamento, quando nós nos deparamos com o amor de Jesus, nós nos constrangemos e nós nos arrependemos da nossa vida pecaminosa que nós temos. Eu te provo isso. Em Lucas capítulo 19, Jesus vai chegar a um homem que estava procurando por ele. A palavra de Deus vai dizer assim, em Lucas 19, versículo 1: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. A Bíblia fala que Zaqueu queria ver Jesus. Mais uma vez Jesus famoso, né? Jesus causando um alvoroço. E sabendo Zaqueu que Jesus estava chegando, ele queria ver quem ele era. Ele queria ver quem era Jesus. E eu preciso te dizer uma coisa a respeito de Zaqueu. O milagre que Zaqueu precisava não era físico, era emocional, ao ponto de fazer ele subir numa árvore para ver quem era Jesus, porque ele precisava de relacionamento. Eu não sei se você sabe o que é um publicano, mas um publicano era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram escolhidos dentre o próprio povo, para que cobrassem o imposto do povo. Logo você deve imaginar que eles não eram bem vistos pela sociedade. Embora Zaqueu fosse rico, com certeza eu posso te garantir que não haviam muitas pessoas interessadas em jantar com Zaqueu na sua casa. Não eram muitos que queriam estar com Zaqueu, porque ele era um publicano. De novo, o milagre que ele precisava era emocional. Zaqueu precisava ser amado. Zaqueu precisava de relacionamento. Zaqueu precisava de amigos, de irmãos. Versículo 4: Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Sempre vai ter aqueles que vão falar mal de nós, porque nós estamos jogando futebol com o pessoal que é do mundo, porque nós estamos com uma roda de amigos, talvez, que estão bebendo uma cerveja, que estão fazendo isso ou aquilo. Ei, gente, ser luz do mundo, sal da terra, é aqui no meio da igreja que eu vou ser luz? Está cheio de luz na minha frente aqui. Onde é que eu ilumino mais? Aqui na igreja, onde está cheio de luz, onde está cheio de sal, onde é que eu dou mais gosto? É aqui, no meio da congregação? Ou é naquelas pessoas que eu jogo futebol que não conhecem a Jesus? Ou é no meio dos meus amigos? Ah, mas não pode ter amigo fora da igreja. Quem disse? Se nós não tivermos amigos fora da igreja, quem nós vamos trazer para dentro da igreja? Quem nós vamos mostrar o amor de Jesus? Meus irmãos, às vezes a gente comete
o erro de achar que nós temos que ir para a África evangelizar, de que nós temos que ir entregar panfleto no meio da rua, mas nós não conseguimos falar de Jesus, demonstrar o amor de Jesus para os nossos amigos que não o conhecem. Que estrategicamente é muito mais fácil, porque eu já tenho acesso, porque eles já me conhecem. Sempre vai ter aqueles que vão falar mal, que vão dizer: poxa, mas o Gustavo foi jogar bola com aquele pessoal. Fui sim, e fui mostrar um pouco do amor de Jesus para eles, porque eles precisam, e precisam bastante. Versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, diziam eles. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Salvação, porque houve relacionamento, porque houve proximidade, porque houve a acessibilidade de Jesus ao ponto de dizer: Zaqueu, eu sei quem tu é, eu sei o que tu faz, eu sei que tu rouba as pessoas, mas não me interessa, eu vou jantar na tua casa, porque tu precisa de relacionamento, tu precisa ser amado, tu precisa ser cuidado. Por isso é contigo, Zaqueu, que eu vou jantar. Irmãos, o relacionamento de Jesus com Zaqueu produziu nele algo que nós falamos aqui, que é constrangimento. A Bíblia não fala que Jesus falou nada, não diz aqui que Jesus tenha falado alguma coisa antes de que Zaqueu se atirasse e já dissesse: Jesus, eu tenho roubado, eu tenho feito isso, aquilo, cara, me desculpa, me perdoa, eu vou devolver 4 vezes mais, me perdoa, Jesus. O fato de Jesus estar na casa de Zaqueu, Daniel, fez com que ele se sentisse constrangido. Curava enfermos, ressuscitava os mortos, e estava jantando na casa de um pecador. Esse é o pão que desceu do céu. Esse é o Jesus ao qual as escrituras profetizam. É o que entra na cidade com um jumento e não com um carro alegórico cheio de... Não, ele entra simples, ele é simples, ele é amoroso, ele é compassivo. É esse Jesus, é esse que nós temos que nos espelhar, é esse que nós temos que nos relacionar. A segunda coisa que o relacionamento com Jesus nos produz em nossa vida é convicção. Quando nós temos relacionamento com Jesus, nós temos convicção. Nós falamos aqui com os jovens sobre isso. No sábado passado falamos que relacionamento, que a convicção vem pelo conhecimento. Se eu não conheço, eu não tenho convicção, mas se eu conheço, eu sou convicto daquilo que eu conheço, porque eu sei o que é, eu conheço de verdade, eu me relaciono. O relacionamento com Jesus produz em nós convicção. João capítulo 6 vai dizer assim, versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não creriam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos, mas muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou então aos 12, aos que tinham relacionamento com ele, aos que os conheciam, aos que não estavam com Jesus pelos seus milagres, mas estavam por quem ele era, porque caminhavam com ele, porque o conheciam, se relacionavam, e ele pergunta a eles então: vocês também não querem ir embora? Vocês e Bag não querem ir embora também? Vocês também acham duras as palavras de Jesus? Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe responde: Senhor,
Para quem? Para quem nós iremos, Jesus? Nós te conhecemos, nós sabemos que tu és o Filho do Deus vivo, nós sabemos quem tu és, nós sabemos que tu és muito mais do que curar os enfermos, os mortos, nós sabemos mais de ti, nós caminhamos contigo, nós temos relacionamento. Para quem mais nós iremos, Jesus? Para quem nós iremos? A multidão que se dizia seguidora de Jesus não tinha convicção suficiente para suportar essa palavra. Esperavam de Jesus milagres, esperavam de Jesus aquilo que elas poderiam receber, não esperavam de Jesus duras palavras, esperavam algo que massageasse o seu ego, esperavam algo que o fizesse bem, que suprisse as suas necessidades. Mas o que foi que Jesus disse? O que Jesus disse a eles que deixou eles tão apavorados e que os fez abandonar Jesus? No mesmo capítulo de João, no versículo 30, essa multidão chega diante de Jesus e pergunta: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? A Bíblia confirma que a multidão queria milagres, ao ponto deles chegarem ao próprio Jesus e perguntarem: que sinal milagroso tu vai nos dar, Jesus? Tu não está me dizendo que vai ser só essas palavras aí, eu duvido que tu não vai ressuscitar alguém. Tu acha que eu vou continuar contigo, que eu vou te seguir sem milagre? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. E você, Jesus, qual é o sinal que você vai nos dar? Se os nossos antepassados comeram o maná que caiu do céu milagrosamente, nós queremos um milagre. Mas aí Jesus fala para eles algo que é precioso. Ele revela a eles o maior milagre que a terra já viu. Ele diz assim, declarou Jesus: digo-vos a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Não é o maná, mas sou eu o pão da vida. Esse é o milagre que vocês precisam, porque sem mim vocês estavam perdidos. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão então. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aleluia. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Eles esperavam de Jesus um milagre, e Jesus está dizendo para eles: eis o milagre de vocês, creiam em mim, e esse é o maior milagre que vocês terão, porque vocês não precisam de outro milagre. Nenhum outro milagre é tão suficiente quanto o milagre do Deus vivo se fazer carne, habitar entre nós, subir numa cruz, ser triturado, ser moído, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Esse é o maior milagre, esse é o milagre que nós precisamos. Terceiro, o relacionamento com Jesus nos leva a cumprir aquilo que Ele nos ordenou. O relacionamento com Jesus nos leva a cumprir uma ordem simples que Jesus nos deu, que é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando. Mateus capítulo 28, os 11 discípulos, os 11, dos 12, 11, dos 10, 1, os 11 que tinham relacionamento, os 11 que conheciam a Jesus de perto, os 11 que caminhavam com Ele diariamente, esses estavam diante de Jesus quando Ele disse. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade na terra e nos céus. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando nós temos relacionamento com Jesus, nós entendemos que não se trata daquilo que Ele pode nos dar, mas se trata daquilo que nós podemos dar para o reino de Deus. Não se trata daquilo que Ele tem a nos oferecer como milagre, mas se trata de como nós podemos levar o verdadeiro milagre até outras pessoas, para que elas possam conhecer o seu amor verdadeiramente. O relacionamento com Jesus nos leva a cumprir a sua missão, porque do contrário Ele teria escolhido os 12 salvo e Ele teria continuado fazendo discípulos, mas não, Ele deixou a missão para que eu e você sejamos discípulos dEle e façamos ainda mais discípulos, mas não porque isso aqui é uma pirâmide, ou porque é um renodê, ou porque precisamos agregar mais pessoas, não, porque as pessoas estão indo para o inferno, e elas precisam e carecem, e a entrada é só uma, o caminho é só um, e o caminho tem nome, é Jesus de Nazaré, o Galileu, o pão vivo. O relacionamento com Deus nos faz entendermos que nós estamos aqui para cumprir a sua missão, que nós somos igreja na terra para cumprir o seu ID, que nós estamos aqui para abençoar pessoas e para fazer com que o reino avance e cresça. Por último, a banda pode subir, como o pastor disse, para parecer que está acabando. Por último, número 4, eu quero dizer para você que o relacionamento com Jesus nos torna obrigatoriamente parecidos com Ele. Meu irmão, não há como você caminhar com Jesus, você ter um relacionamento e você não aprender com Ele e não se parecer com Ele cada dia um pouquinho mais. À medida que nós vamos caminhando com Ele, nos relacionando, nós vamos pegando o DNA de Jesus, nós vamos pegando o jeito de viver a vida que Jesus vivia, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Ao ver as multidões, ao Jesus ver as multidões, ao ver aquele povo que estava atrás dele pelos seus milagres, ao ver o povo que os esperava, porque ele tinha muitas coisas para oferecer, por mais que Jesus soubesse que eles não queriam dele relacionamento, mas queriam benefícios para as multidões, Jesus olha e a Bíblia fala que ele teve compaixão delas. Teve compaixão daqueles que queriam algo que Ele podia oferecer. Teve compaixão daqueles que não estavam interessados no relacionamento. Teve compaixão daqueles que não queriam profundidade, queriam coisas superficiais, queriam atender às suas necessidades. Jesus teve compaixão deles porque estavam aflitos e desesperados, como ovelhas sem pastor. Meus queridos, Jesus conseguia ver na multidão que se eles continuassem somente buscando os seus milagres, não haveria cuidado, não haveria relacionamento, eles continuariam desesperados e aflitos como ovelhas sem pastor, porque não haveria ninguém cuidando deles. Jesus sabia o que ele estava fazendo com os 12 discípulos, e sabia que ele queria isso para a sua igreja, e sabia que eles não estavam interessados no relacionamento com ele, por isso ele se compadece. Eu quero te dizer nessa noite que eu e você precisamos ser pessoas que olham as multidões, que observam as multidões, por mais que não queiram relacionamento com Jesus, nós sentimos compaixão delas, porque nós sabemos que os milagres, os benefícios, a casa nova, o carro novo não vão suprir as necessidades que elas têm, porque no nosso coração ele tem um espaço certinho, que ele tem o tamanho de uma cruz. Nada pode preencher as nossas necessidades, a não ser Jesus, a não ser o pão vivo, a não ser aquele que desceu do céu, aquele que rasgou o véu, aquele que morreu por nós, aquele que tem as marcas nas mãos. Nada pode suprir isso.
há milagre, não há necessidade que possa ser sanada, porque o maior milagre de todos é aceitá-lo como Senhor e Salvador. O maior milagre de todos foi o Verbo vivo, o Filho de Deus, se fazer carne, habitar entre nós, ser 100% homem, 100% Deus, e morrer pelos nossos pecados, não tendo cometido sequer um pecado. Os milagres não vão fazer com que conhecemos a Jesus. Os milagres vão sim revelar a identidade divina de Jesus, isso eles vão, mas eles não vão fazer com que nós sejamos discípulos de Jesus. Eles não vão dar a nós a base que nós precisamos. O que vai dar é o nosso relacionamento com Jesus. É a partir do momento que nós decidimos viver uma vida com Ele, seguir os seus passos, trilhar o seu caminho. Nós falamos aqui no último sábado que Jesus é o caminho, mas o caminho precisa ser caminhado, ele precisa ser vivido. Não basta sabermos que Jesus é o caminho, nós precisamos percorrê-lo. Nós precisamos entender que o relacionamento vai nos levar a um nível de intimidade com Jesus, que vai fazer como fez os 12 discípulos, como fez os discípulos que eram verdadeiramente discípulos de Jesus, que caminharam com Ele, que andaram com Ele e que nos trouxeram até aqui hoje. Sem o relacionamento deles, você não estaria aqui, porque não foram os milagres que te trouxeram aqui, mas foi o relacionamento, o tempo que Jesus investiu com seus discípulos, que fizeram de mim e de você discípulos dele. Quando eu só busco milagres, tudo o que eu vejo é a divindade do Deus que operou o milagre na minha vida. Mas quando eu busco relacionamento, eu vejo ainda mais. Quando eu tenho um relacionamento com Jesus, eu não vejo só o Deus que operou o milagre, mas eu vejo o Deus no deserto, ao meu lado, caminhando os passos, mesmo na dificuldade. Eu vejo o Deus junto comigo, até o momento em que Ele opera o milagre. Eu não vejo somente o milagre, eu vejo a caminhada, eu vejo o caminho. Eu vejo que Jesus estava comigo, mesmo nos piores momentos. Eu não somente vejo a minha cura, mas eu consigo ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, numa cadeira ao lado da minha sala de UTI. Eu consigo ver que Jesus estava comigo mesmo no hospital, não foi só na cura, Ele estava comigo ali, mesmo nos momentos mais difíceis, porque eu tenho um relacionamento. E quando eu tenho relacionamento, eu consigo ver que Ele caminha comigo todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Por último, meus irmãos, no relacionamento, eu consigo ver mais que um homem que realizava maravilhas. No relacionamento eu consigo ver mais do que os milagres de Jesus. No relacionamento eu consigo ver, entender, saber, e assim como Pedro ter a revelação de Deus, de que Ele é o pão vivo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o pão que desceu do céu, e que quem comer desse pão jamais terá fome. Quando eu só enxergo milagres, eu não consigo ver quem Jesus é, mas quando eu caminho com Ele, quando eu tenho relacionamento, quando eu tenho tempo com Jesus, eu consigo ver que Ele é o pão do céu. O maná já não me satisfaz mais. O maná não me satisfaz porque o maná era alimento físico. Mas Jesus, Ele é alimento físico, espiritual, emocional. Ele é tudo porque Ele é suficiente. Que você possa decidir parar de buscar os milagres de Deus apenas, e que você possa tomar uma atitude de buscar o relacionamento, que você possa pegar as suas redes e abandonar e dizer: Jesus, eu estou indo contigo, porque eu sei que o Senhor vai fazer de mim pescador de homens. Que
você possa entender que os milagres na sua vida são consequência da tua caminhada com Jesus. Os milagres não são o ponto de chegada, não é o ponto final. Os milagres é o contexto de uma vida de relacionamento com o Filho de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e que a partir de hoje você saia daqui transformado pelo Espírito Santo, buscando cada vez mais esse relacionamento e entendendo que nós, a igreja de Jesus, nós não somos a multidão, nós somos os discípulos. Nós de 12, 11 dão certo, nós não somos aqueles 10 que foram curados e apenas um retornou. Nós somos os verdadeiros discípulos de Jesus e nós entendemos a nossa missão e para onde nós vamos, para onde Ele quer nos levar e onde nós chegaremos em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você, para que você entenda que você precisa de relacionamento com o pão vivo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos, Deus, pela tua palavra, mas agradecemos principalmente pelo maior milagre que o Senhor poderia ter feito, que foi se transformar num homem como nós e morrer a morte que era nossa, se sacrificar em nosso lugar. Nós te pedimos, Deus, faz de nós uma igreja que busca relacionamento e não somente milagres. Que possamos, Deus, ser os discípulos de Jesus, aqueles que conheciam, aqueles que eram verdadeiramente os seus discípulos, aqueles que tinham relacionamento. Que nós possamos, Senhor Jesus, reconhecer que o pão do céu não é o maná que caiu, mas é o teu Filho, aquele que habitou entre nós. Que nós possamos, como igreja, reconhecer o teu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas. E que a partir de hoje, Deus, nós tenhamos relacionamento com o Senhor diário. Um relacionamento que vai nos fazer sermos convictos, um relacionamento que vai nos fazer sermos parecidos com o Senhor, um relacionamento que vai nos proporcionar ficarmos constrangidos na tua presença, arrependidos, Pai, na tua presença, um relacionamento que vai nos dar convicção de quem nós somos, de quem o Senhor é e de onde o Senhor quer nos levar, em nome de Jesus, amém. Te abençoe profundamente. E a minha oração é de verdade, que possamos sair daqui com essa certeza de que os milagres de Deus na nossa vida são consequência do nosso relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, que você possa se sentir amado por esse Jesus.